Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as melhorias que vieram com a release 3.2 do Ocomon. Essa release foi recém-lançada e corrige alguns bugs e traz também algumas melhorias. Então aqui eu estou no site do Ocomon e você pode sempre acompanhar aqui pela documentação na parte de changelog o que foi adicionado, o que foi corrigido e todos os itens estão aqui descritos, certo? Então aqui a gente vai ver nessa Ocomon a 3.2, a versão anterior era a 3.1.1, certo? E a primeira coisa que eu vou mostrar aqui diz respeito a esses dois primeiros itens, que tanto na fila de chamados quanto no painel de controle, a gente vai ver aqui agora. Então tanto aqui no painel de controle a gente tem esse topo aqui de cards, e também na fila de chamados também tem esse topo de cards. Você agora consegue clicar nos valores que são apresentados para ter a listagem dos chamados respectivos. Então, por exemplo, aqui, esse card aqui diz respeito a hoje, foram abertos então dois chamados, e aqui eu consigo vê-los individualmente, né, cada um deles, da mesma forma, quantos foram concluídos hoje. Então os cards que já existiam, agora eu consigo listá-los. Por exemplo, no mês, quantos foram concluídos, a gente sabe aqui o valor, mas agora eu consigo também ir direto a esses chamados. Isso é muito legal. Os que estão em progresso, enfim, os que estão aguardando aguardando resposta, tudo isso que tem aqui nesse topo de cards, também tem aqui na fila de chamados. A gente tem também esse mesmo topo de cards que aparece lá no painel de controle. O legal é que você também tem todas as funcionalidades que você teria no retorno do filtro avançado aqui nessa área. Ou seja, você consegue direto mandar para impressão, você tem como gerar um PDF, gerir as colunas que estão visíveis, enfim, todas as funcionalidades que você já utilizam no retorno do filtro avançado. Vamos voltar lá na descrição. A gente tem aqui também... isso aqui foi um pequeno ajuste, poderia até ter sido colocado como uma correção, que no retorno aqui do filtro avançado, quando eu pesquiso, por exemplo, por data, vou colocar aqui um período, por 1º de janeiro, o retorno que ele me trazia aqui na exibição do qual critério está sendo utilizado para essa busca, ele não formatava a data no formato brasileiro. Agora ele já está trazendo no formato brasileiro. Isso aqui até poderia ter colocado como uma correção e não melhoria. Aqui na tela de detalhes da ocorrência, ok. Então aqui é o seguinte, se eu vier em qualquer uma ocorrência aqui, e eu aliás, por aqui eu não vou conseguir, eu tenho que ir direto lá na minha fila de chamados, e vamos pegar aqui uma ocorrência qualquer. E aí, se eu pausar o mouse aqui na área responsável, eu consigo já ter um retorno sobre a carga horária semanal dessa área. Ou seja, eu já consigo vislumbrar se no momento atual essa área está em funcionamento, ou se os chamados dela nesse momento estão pausados por estarem fora do período de cobertura. Então, nesse caso aqui em específico, aparece aqui essa área como uma carga horária de segunda a sexta das 8 às 18, sábados das 8 às 12, sem jornadas de trabalho aos fins de semana e também sem jornada aos feriados. Então é legal porque você já consegue ter uma noção se para essa área aqui esse chamado agora vai estar pausado por estar fora do período de cobertura ou não. Uma outra melhoria, por exemplo, aqui esse chamado aqui a gente percebe que não tem nenhum assentamento. Então isso indica que não tem, obviamente, nenhuma resposta. Eu vou colocar aqui para atender. E agora ele já aparece aqui também um indicador de que esse assentamento é a primeira resposta. Claro que para esse chamado aqui ficou muito óbvio que seria a primeira resposta, mas vamos aqui na fila de chamados, vamos pegar algum que não tem a primeira resposta ainda, mas que tem assentamento, ou a gente cria... esse aqui não tem nenhuma resposta,
e não tem assentamento também. Eu vou editar e vou colocar qualquer informação aqui, mas eu vou desmarcar essa opção aqui que indica que é a primeira resposta. Vou tirar aqui também para não ficar enviando e-mail agora, mas eu vou colocar aqui assentamento de teste sem primeira resposta. E aí eu alterei. Como eu não marquei ali a opção, ele não me apresenta nada aqui como sendo nenhum indicador de primeira resposta. Mas se eu, por exemplo, ou atender, ele vai fazer isso automaticamente, ou vou editar novamente, por exemplo, aqui vou editar, e aqui eu não vou desmarcar então a opção de primeira resposta. Agora é a primeira resposta. E aí vou confirmar. Percebam que agora ele tem um indicador aqui dizendo que esse assentamento aqui foi da minha primeira resposta. Então é legal que antes ficava difícil de identificar quando que tinha acontecido a primeira resposta do chamado efetivamente, certo? Então isso é bacana. Eu também consigo agora, aqui na parte de SLA, na pilha de status, ter uma identificação específica sobre quanto tempo o chamado esteve em cada um dos status da sua vida, tanto tempo absoluto quanto tempo filtrado. Então aqui, vamos por exemplo, esse chamado aqui só tem, ele desde o seu início, ele só teve um status, né? A gente consegue ver inclusive aqui pela parte de modificações, ele foi aberto, então ele entrou como aguardando atendimento, depois ele teve uma edição que não teve mudança de status, e a gente tem aqui também uma outra edição que também não teve mudança de status, então ele sempre esteve como aguardando atendimento. Se eu, nesse momento, vou colocar aqui como em atender, então ele já mudou o status aqui para em atendimento, certo? Então nesse momento, se eu vier checar aqui o SLA dele, ele já consegue me mostrar na pilha de status que ele ficou então aguardando atendimento num tempo filtrado de 60 horas e o tempo absoluto de 7 dias, e aqui agora está a 8 segundos em atendimento, ou se eu atualizar aqui novamente, ele está agora a 25 segundos, enfim. Se eu mudar cada mudança de status, ele vai gerar uma nova entrada, contabilizando todo o tempo que ele ficou naquele status. E, nesse caso, eu vou editá-lo aqui e colocar, por exemplo, vou alterar esse status dele, tá aqui embaixo, para aguardando atendimento. Então, agora ele não está mais em atendimento por mim. Esqueci de preencher um campo aqui. Então vamos lá, agora sim. Então, nesse momento ele está aguardando atendimento. E se eu vier aqui no SLA, na pilha de status, ele já vai me mostrar que ele estava em atendimento, agora está aguardando atendimento. Ele ficou 55 segundos em atendimento e já voltou para a fila para o aguardando atendimento durante 9 segundos. E assim ele vai fazer a cada nova mudança de status. O legal é que, como eu tenho uma coluna para tempo filtrado, se essa mudança, por exemplo, se eu colocar aqui como agendado, vou agendar esse chamado. Vou tirar, não quero enviar e-mail agora. Estou agendando esse chamado para o dia 25. Então nesse momento ele está agendado. Na pilha de status, percebam que ele está pausado aqui, para estar agendado. Agora ele está num status de parada. Significa que o tempo filtrado dele não vai ser contabilizado, embora o tempo absoluto segue rodando. Se eu atualizar aqui de novo, já está 18 segundos. Então ele está no status parada. O bacana é que eu consigo então agora ter o tempo que o chamado esteve em cada um dos seus status, de toda a sua vida, da vida do chamado. Legal, né? Vamos ver se tem mais algum item para eu falar. Então a pilha de status, é isso que eu estava falando. Tem mais um item aqui para eu falar de melhoria, que é na situação de abertura de chamados. Percebam que agora, no momento que eu vou encaminhar um chamado para um operador, eu já tenho aqui do lado, esse entre parênteses aqui, o número de chamados que já estão vinculados a esse operador. Então eu tenho vários operadores aqui, e eu sei que, por exemplo, que o operador nível 1 ele tem 6 chamados, o administrador aqui tem 11 chamados. Então, se eu quero encaminhar esse chamado que eu estou abrindo agora para um operador em específico, eu tenho condições de balancear melhor essa distribuição.
né, equilibrar isso. Eu não vou, se eu tenho um operador que já está responsável por muita demanda, seria melhor então eu encaminhar para um desses aqui que estão com nenhuma demanda ou que tem poucas demandas, certo? Então isso eu já consigo fazer na hora de abrir o chamado. Se eu filtrar aqui para uma área específica, eu já vou limitar a exibição aqui dos operadores para essa área em específico. E eu consigo então ter essa informação aqui no final do nome do operador, a quantidade de chamados que estão vinculados a ele nesse momento, que estão em tratativas por ele nesse momento. Então é uma melhoria de ordem operacional que eu acho bem bacana. Agora, voltando ali nos bugs corrigidos, tem um que merece destaque para eu não deixar de falar, que é o caso de os e-mails que eram recebidos, dependendo do cliente de e-mail que você utiliza para receber os e-mails do Docomon, em alguns casos a acentuação, palavras acentuadas vinham com problema, então vinham com caracteres de codificação e não com a palavra adequadamente acentuada. Então isso foi corrigido. Agora, independentemente do cliente de e-mail que você utilizar, as mensagens que virão por e-mail virão adequadamente acentuadas no nosso padrão brasileiro, certo? Então acredito que o que merecia destaque é isso. Essa versão já está disponível, né, para download. Para atualização da versão 3.1 basta sobrescrever os scripts, nenhuma ação de banco de dados é necessária. E antes de me despedir, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal. Isso acaba me motivando aí a continuar fazendo vídeos explicativos sobre o funcionamento do Docomon. Dá um gás a mais, né, para esse trabalho que eu realizo. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.